Doutor Argolo, diante de todo esse diagnóstico que nós fazemos aqui, do outro lado, lá na ponta, estão milhões de brasileiros, pelos números que o senhor nos traz, 3 milhões de pessoas. Aqui no Ceará, mais de algumas dezenas de milhares de pessoas também à espera de perícias médicas, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto em cidades do interior do Ceará. Diante de toda essa situação, qual é o caminho? Qual é a saída para nós termos uma perícia funcionando à altura da expectativa dos segurados e beneficiários? Primeiro, nós temos que suprir o quadro funcional, porque a população se avoluma todos os dias, o segurado procura previdência todos os dias, sempre em volume maior, e se você não tiver um quadro funcional, você não adianta, porque não vai, sabe, ele chega ao limite da exaustão. É mais ou menos o que eu lhe disse no início da minha fala. Nós temos um quadro de 3 mil peritos em torno disso. Você pega de 3 mil, você tira 400 para fazer a má gestão que estão fazendo. Ou seja, eles não produzem. Então, você fica com 2.600 médicos para atender. Mesmo assim, se você pegar um número e multiplicar por 12 a 15 segurados, você vai ter uma capacidade operacional em torno de 750 mil perícias mês. 750 mil perícias mês. Aí você procura saber do INSS qual é a operacionalidade que eles têm. Eles não chegam a 350 por má gestão. Tem dias que o mesmo segurado tem 2 agendas, ocupa 2 espaços. Um ele vai no BPC tentar, outro ele vai no auxílio doença. Como é que pode isso? Por que isso? Isso é sistema, isso é agendamento, isso é dataprev, isso é má gestão. O senhor fala que são 3 mil. O senhor fala que a carência é de pelo menos 3 mil médicos peritos. O governo convocou 250 com a expectativa de se chamar outro quantitativo, outros 250 médicos peritos. Agora, quando esses médicos estiverem assumindo esses cargos, muitos já estarão se aposentando, outros estarão se aposentando. Quando é que nós vamos ter essa conta equilibrada? Tem que perguntar ao governo, porque o governo perde o rumo. O governo quer aplicar regras, por exemplo, vou lhe dar outro exemplo. Eu falei muito do ateste médico. Agora eu vou lhe falar do teleatendimento, ou como eles chamam, perícia conectada. É você botar um segurado na frente de várias câmeras, à distância, e do outro lado da ponta você tem um médico. Ora, só que você tem que ter um médico lá na ponta e um perito cá, né, para você poder, de fato, ter o exame, entre aspas, conectado, porque isso não é perícia. Ora, o tempo que você gasta para fazer um atendimento desse é muitas vezes maior do que você atender ele de forma presencial. Então não tem lógica, a não ser que eu pegasse e enchesse um estádio de futebol e à distância benzesse todo mundo, e isso é perícia? Isso não é perícia. Na cabeça de quem que entra para se dizer que a perícia conectada vai suprir a necessidade, a falta de perito, que vai atender em grande escala? Aonde? Na cabeça de quem, gente? Isso é porque deve ter alguém interessado em vender equipamentos para a Previdência. Caso a tecnologia não ajuda. Não, sem dúvida a tecnologia ajuda, como nós já mencionamos, aí é o negócio da DataPrev. A DataPrev tem que ter sistemas, rapidez, eficiência, seguro, né? E eles fazem tudo da maneira mais estapafúrdia. Recentemente, criaram uma condição de fazer um exame ao segurar portador de HIV, de ser obrigatório um infectologista. Olha que loucura! Para quê? Nós não tratamos o doente, nós avaliamos o segurado.
Eu não quero saber o grau da doença dele. Eu tenho que analisar o impacto da doença sobre a vida laboral dele. Se ele está ou não incapaz. Pronto. Ele pode estar doente muitas vezes e para a profissiografia dele não está incapaz. Doutor Argolo, a gente já está entrando na reta final desse nosso bate-papo bem produtivo para os nossos ouvintes, para os internautas, e perguntar ao senhor, nós temos a perícia virtual, temos a perícia via atestado MED, né, o encaminhamento dos documentos pelo ateste MED, e também temos a perícia presencial. Qual é a proporção de cada vertente desse atendimento em termos numéricos, em termos de números? Vou chamar de, não vou chamar isso de perícia documental, mas o ateste MED, sem sombra de dúvida, hoje é um volume muito grande, só que ele retroalimenta a fila, porque ele não tem definição e ele tem limitação. Então, ele entra com atestado via sistema do INSS, se ele puder, se for a primeira vez, ele entra e ali é formatado ou não, porque você faz a análise da conformidade daquele atestado. Você simplesmente, você é até impedido de forma ética e legal de você mudar parâmetros do que veio naquele atestado. Então, a análise, ela é muito, fria. É uma análise fria num documento, num papel. Eu estou conformando, tipo, vem um cidadão identificado do sexo masculino e ele me apresenta um diagnóstico de um tumor de ovário. Então, são coisas que são... Aí é para não se conformar, né? Esse é o ateste médico. O teleatendimento ou a perícia conectada ainda é de forma diminuta e isso, com certeza, isso não irá prosperar, porque vai ser outro rumo se isso se avolumar. E a perícia presencial, graças a Deus, está voltando diante do absurdo da quebradeira que houve, desse roubo, dessa falcatrua que houve na Previdência. Os órgãos do governo estão fazendo com que os segurados retornem mais à perícia presencial. E dentro da sua capacidade operacional tem sido atendido. Só que ele vem para a perícia presencial, ele não tem filtro, ele não tem barreira, ele vem presencial, ele tem o benefício indeferido e no outro dia, com aquele mesmo atestado que ele teve a concessão anterior, ele requer de novo. Então não se tem controle, não se tem filtro, não se tem carência de nada. Olha, me perdoe, mas é uma completa má gestão, descontrole. Não sei se foi feito isso de forma proposital para se conceder benefício a rodo, assim como eles fizeram quando abriu acordo de cooperação com sindicatos mais variados do Brasil, de ter em cada sindicato uma frente de previdência para ajudar a própria previdência, e deu no que deu, com os aposentados sendo literalmente roubados por quadrilhas, tendo acesso a listas de aposentados, e, enfim, eu, por exemplo, eu também sou aposentado enquanto médico, eles têm meu nome. No início mandavam para mim por dia quantas vezes que eu queria consignação, se queria fazer empréstimo, tudo. Então, isso vaza da própria DataPrev, isso vaza de dentro do INSS. E o INSS, minha gente. E o seu nome estava entre os 9 milhões de beneficiários aposentados e pensionistas que tiveram desconto indevido? Graças a Deus, não. Doutor... Mas assim, o INSS sempre foi um balcão de negócio. É uma vergonha. É uma vergonha. O governo que quiser moralizar tem que atacar a DataPrev e o INSS. Senão, não resolve. Aquilo só serve para beneficiar quadrilhas.